Em relação... bom, nosso Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que Ele é o caminho, a verdade e a vida, na qual, inclusive, falando do próprio Papa Bento XVI, em muitas ocasiões tratou do assunto da verdade. Ele, um grande estudioso, né? Um grande teólogo, um grande filósofo, também tratou disso em muitas ocasiões. Agora, no aspecto dos valores, né, que a gente chama de valores imutáveis, para dar algum pequeno exemplo, o valor à vida, por exemplo. São muitos cristãos que estão aí na frente de batalha, defendendo realmente a vida, lutando contra políticas, enfim, que querem avançar contra a aprovação do aborto, para dar apenas um exemplo direto. E é claro que bastaria a lógica e a verdade para esse tipo de ocasião ficar do lado da verdade, ficar do lado da lógica. Mas são acusados de colocar os valores religiosos, né? Muitos cristãos são acusados de colocar os valores religiosos aonde algumas pessoas vão dizer que não deveriam colocar os valores religiosos, ainda que basta valores humanistas, por exemplo, para defender a vida, basta lógica, basta ciência, bastaria. Mas nos acusam, olha, vocês ficam com seus argumentos religiosos para lá, porque aqui a gente vai discutir, e ainda tem a questão que o Brasil é um país realmente, né, um país laico, isso significa que não professa uma fé exclusiva, e por não professar uma fé exclusiva, tem liberdade todos aqueles que professam a fé que quiser. Mas distorcem isso, né? E acabam querendo separar ou nos afastar dessa briga, nos acusando de exagerar nos valores religiosos, etc. Isso não deixa de ser também uma pontinha dessa história do martírio da ridicularização? Na verdade, é preciso pontuar bem aquilo que se está discutindo. Quando se fala de vida, é um elemento comum a qualquer ser humano. Então não é, antes de tudo, um valor religioso, é um valor humano. A religião, o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, o verbo assumiu tudo o que é da humanidade e elevou ao nível divino. Deus se faz homem para levar o homem, na graça de Deus, a participar da vida de Deus. Portanto, tudo aquilo que toca o homem, todos os valores que tocam a pessoa humana são, antes de tudo, valores humanos. Vida não é uma iniciativa de religião. Vida não é uma realidade que está atrelada à religião, antes de tudo, mas à pessoa humana. Portanto, Deus criou Adão e Eva, Deus os fez seres viventes. Portanto, todos os valores que tocam aqueles que foram criados por Deus, antes de professar qualquer religião, são valores que impregnam a própria natureza humana. Então, mas no fundo o que se trata, Diácono Eric, é o seguinte, é que as pessoas não admitem que alguém que não se envergonhe dos sinais e da própria fé professada, eu me declaro católico, eu me declaro cristão, eu me declaro evangélico, estou aqui no parlamento para defender tais valores. Aqueles que não suportam isso tentam desviar o foco para confundir a opinião pública, fazendo com que eles pensem que nós estamos ali defendendo valores religiosos. Obviamente que a religião ela é tutelada pelo Estado, o artigo 5º da Constituição, incisos 6º e 7º, se não me engano, ninguém será privado de direitos por convicções de natureza filosófica, política ou religiosa, salvo para se eximir de obrigação, prestação alternativa fixada em lei. Garante-se também a liberdade de culto, artigo 19 da Constituição. Tudo bem, mas determinados assuntos que são tutelados pela própria Constituição, vida, família, esses valores estão na Constituição de um Estado laico. Portanto, quando a Igreja participa das discussões, quando a Igreja reivindica que tais direitos sejam respeitados, ainda que essa categoria seja interpretada por A ou por B de uma forma esdrúxula, mas a defesa da Igreja desses valores é uma defesa, antes de tudo, de valores humanos. A Igreja é perita em humanidade e ela é chamada a dar a sua contribuição quando estão em pauta os direitos fundamentais da pessoa humana e a salvação do ser humano. Onde houver o homem com seus direitos, a Igreja deve dar o seu contributo. A interpretação que eles dão dessa defesa é que precisa ser desmascarada. Do que é que nós estamos tratando? Aborto é uma questão de polícia, é uma questão ética, é uma questão moral, ou é uma questão de saúde pública? Aí é que está o raciocínio capcioso. É verdade. Né? Então, é uma questão, sem dúvida alguma, é uma questão defender aquele valor que está na Constituição. É uma questão de polícia, porque aborto é crime. Infelizmente, malgrado o artigo 128 do Código Penal, se não me engano, que descriminaliza
o aborto em 2 ocasiões parece estupro de mulher e quando a saúde dela corre sério risco, etc. Mas a legislação brasileira ainda proíbe o aborto, tirando esses 2 casos. Querem discriminá-lo completamente. E a igreja, nessa discussão, é chamada a defender um valor não religioso, antes de tudo. É religioso, mas é, antes de tudo, um valor humano. E nós falamos agora há pouco de regimes totalitários, né? Em muitas ocasiões, basta a gente lembrar, por exemplo, na Polônia, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, onde em muitas ocasiões, a Polônia, que é um país cristão, a Polônia que é um país católico, mesmo num país católico, muitos cristãos católicos eram considerados pessoas de segunda categoria, cidadãos que, como tivessem subdireitos, mas pagam impostos, têm os deveres de todos os cidadãos. Isso acontece no Brasil, em todos os países. Os cristãos não podem opinar, não pagam impostos, não têm o seu direito de opinião? É claro que tem. Agora, é verdade que querem confundir a opinião pública, misturando valores humanos, éticos, etc., que bastaria para qualquer um defender, mesmo aqueles que nem fé têm, colocando no mesmo pacote. E aí não deixa de ser uma distorção, mas isso dá pano para manga, isso está muito presente. Perfeito. A primeira coisa que, numa discussão dessa natureza, quando nos acusam de estarmos defendendo coisas que são específicas da nossa fé católica, ou no caso dos evangélicos, enfim, qualquer religião que participe do debate, é somente dizer, o assunto em pauta é contemplado ou não pela Constituição do Estado laico? Pensemos, por exemplo, aborto. Aborto supõe o tema da vida, mas a Constituição defende a vida. Então, nós estamos defendendo algo que está na Constituição. Você pode até discordar da interpretação que os cristãos dão a respeito desse assunto. Mas nós estamos tratando aqui a questão vida, e isso é atual e toca a todos os cidadãos, até porque a Constituição diz que é garantida a liberdade, a livre manifestação de pensamento, sendo proibido o anonimato. Ora, esse direito nós queremos exercer também. E o assunto em pauta é tipificado pela Constituição. Bastaria isso para desmascarar esse engodo, esse embuste daqueles que dizem que nós, só cristãos, só porque participamos das discussões, não deveríamos participar porque estamos defendendo valores religiosos. Não, valores constitucionais.